Bom dia, bem-vindo, Plínio Teodoro. A gente que ficou ali de noite ontem se espantando. Que show da Xuxa foi esse, né? A gente ficou impressionado. Pois é, né? Ó, aliás, tem um desafio aqui, viu, Ana? Bom dia, Ivan, bom dia ao Azenha, bom dia aos amigos aqui. A Fabiana Fabiano Amaral aqui está me desafiando, ó. Bom dia, Plínio. Ficou difícil acrescentar novas notícias hoje. Eu adoro um desafio, viu, Fabiano? Então, vamos lá, Provoca. gente. Olha, são vários relatórios, eu recebi todos os relatórios. Tem o relatório final da Polícia Federal, tem a decisão do Moraes, né? E quero trazer aqui algumas nuances que eu acho que é interessante a gente abordar. Acho que vocês estavam falando do Eduardo Bolsonaro aí. Primeiro, eu quero começar o nosso comentário, porque eu queria falar, já que vocês falam que eu sou fofoqueiro, queria falar um pouco da família, né? O que a gente viu ontem naquela mensagem simpática do Eduardo Bolsonaro para o pai, VTNC, né? Ingrato doce, né? Que a gente não pode nem repetir. Eu estava com as crianças aqui, eu estava baixando o áudio, porque é muito palavrão que tem, viu, gente? Né? Só que isso é o modus operandi da família Bolsonaro. É interessante que em 2017, o Lula Marques tirou uma foto do celular do Bolsonaro, quando o Bolsonaro foi candidato aí à presidência da Câmara, e o Eduardo Bolsonaro, isso segundo amigos ali, estava no Havaí surfando. Daí, como é que o Bolsonaro se refere para o Eduardo Bolsonaro? Olha aqui, é palavra do Bolsonaro, não é minha. Papel de filho da puta que você está fazendo comigo, Bolsonaro para o Eduardo. Daí depois, aqui, ó, o Bolsonaro segue aqui, ó. Tens moral para falar do Renan Bolsonaro, mas do irresponsável. Se a imprensa te descobrir aí o que está fazendo, vou comer teu fígado e o meu, retorna imediatamente. Daí o Eduardo responde para o pai, né? Isso em 2017, gente. Quer me dar esporro? Tudo bem, vacilo foi meu. Achei que a eleição só fosse semana que vem. Daí ele resmungou aqui. Me compararam com a merda do seu filho? Calma lá. Gente, por que eu quero trazer isso aí? Essas mensagens, quando o Bolsonaro foi eleito em 2019, assumiu em janeiro de 2019, o primeiro processo que o Jair e o Eduardo Bolsonaro moveram contra a mídia foi contra essa fórum, por causa dessas mensagens que a gente já divulgado em 2017 do Lula Marques. E agora a gente vê que isso é modus operandi no tratamento. E daí, agora sim, viu, Azenha e Ana? O desafio do Fabiano Amaral aqui. Não tem novidade, Fabiana? Olha aqui quem aparece no relatório da Polícia Federal, gente. Essa aqui vocês já conheciam ou não? Não. Essa é a dentista Fernanda Bolsonaro, esposa do Flávio Bolsonaro. Até então, ela não tinha frequentado as páginas policiais e a mídia não tem se pautado muito em cima disso aqui. Mas a Fernanda, aqui, ó, o relatório da polícia, eu cito aqui até uma página 161 e 162 no relatório da polícia, mostra isso aqui, ó. Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, nora do ex-presidente, esposa do senador Flávio Nantes Bolsonaro, né? A polícia diz simplesmente que aquele documento, esse aqui, ó, eu até coloquei também, ó, que é o Ai, que bom que o pessoal estava perguntando aqui e a gente não estava ainda sabendo responder. Isso, a carta que o Bolsonaro tinha no celular, salvo no celular dele, para pedir asilo político ao Milei, segundo a Polícia Federal, o autor e a última modificação foi feita pela senhora Fernanda Bolsonaro, que é dentista, não é advogada. Tá? Gente, esse fofoqueiro é muito bom. Eu falo que ele é o fofoqueiro mor. Imprescindível. Não vai trazer novidade. O que é isso? Foi ela que modificou? Que coisa gente, louca.
Não sou eu, está na página 161, 162 do relatório final da Polícia Federal. Vou ler para vocês, né? Porque são fatos. Olha aqui, ó. Vamos lá. Durante a análise do material apreendido, foi identificado um arquivo do texto no formato .doc, que é o Word, né? Com última modificação em 12/2/2024, cujo conteúdo revela que Jair Messias Bolsonaro praticou atos para obter asilo político na Argentina. Daí ele segue. Trata-se do arquivo Carta Jair Messias Bolsonaro. É bem disfarçado o nome, viu? O arquivo chama Carta Jair Messias Bolsonaro.doc, o qual, conforme seus metadados, foi salvo no celular do ex-presidente no dia 10 de fevereiro de 2024, às 18h28. O criador e o último autor do documento remete à usuária Fernanda Bolsonaro. Nesse sentido, é possível que o usuário em questão esteja vinculado à pessoa de Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, nora do ex-presidente e esposa do senador Flávio Nantes Bolsonaro. E o que diz esse documento? Né? Um documento de 33 páginas. Simplesmente, o Bolsonaro chora pedindo asilo político ao Milei. E daí tem uma questão que é interessante a gente trazer também, né? Esse documento foi salvo aqui no dia 10/2/2024 pelo Bolsonaro, que aconteceu 2 dias depois da deflagração da Operação Tempus Veritatis. O que aconteceu nessa operação, Alzenha? Foi confiscado o passaporte do Bolsonaro. Esse documento... Depois de confiscado, eles já armaram um asilo na Argentina, é isso, Plínio? Exatamente. E olha, gente, é esse documento da Nora, que até então não tinha aparecido em nada. Ela era só sócia na fabriquinha de chocolate, lá na lojinha de chocolate. Até então era só isso. Né? Esse documento da senhora Fernanda Antunes Bolsonaro pode colocar o Bolsonaro em prisão preventiva. Por qual motivo? Foi esse documento que foi salvo no celular do Bolsonaro 2 dias após o passaporte apreendido, que o Alexandre de Moraes pediu para que a defesa do Bolsonaro explicasse. Tem 48 horas para explicar. Se não explicar o que diz esse documento, o Bolsonaro sai da prisão domiciliar à prisão preventiva.